Graça e paz, igreja, por divina graça, bondade e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na casa de Deus, com os servos de Deus, aprendendo mais dele. E eu queria estar agora falando o tema, a divisa. Vamos lá? Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa se encontra em Mateus capítulo 5, de 1 a 2, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Vamos orar. Senhor, eu agradeço ao Senhor por estar com o Senhor na sua casa, junto aos teus servos. E te agradecer pelo privilégio de estar na sua casa, porque é melhor estar na sua casa um dia do que 1000 anos em um outro lugar. E nós estamos aqui e te agradecemos. E vamos, Senhor Deus, aprender de Jesus com este sermão maravilhoso, o maior sermão pregado na terra e que ecoa pelo mundo até hoje, continuará ecoando, porque é a palavra falando e ensinando. Eu te agradeço no nome dele. Amém. Oh, amados do Senhor, nós vamos estar trabalhando nesta noite sob o tema entre o maior e o menor. E os versículos que vamos ver nesta noite se encontram em Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20. Olha a importância da palavra de Deus. Ontem, pela manhã, nós vimos lá na lição e à noite no culto, quem tirar um J, que é o Iode, ou um tio, ele terá as pragas deste livro sobre a vida dele. E Jesus está trabalhando nesta noite com a gente e nos chamando a atenção para não mexer, não mudar, não omitir. A palavra, ela é de Gênesis a Apocalipse. E em 5,19 começa pelo sujeito oculto, dizendo: Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os servos do Altíssimo, eu queria estar pedindo para que você estivesse me acompanhando na leitura do Decálogo, os 10 mandamentos de Deus, que são perpétuos e que está em Êxodo capítulo 20, e a gente vai vendo no capítulo 20 de Êxodo os 10 mandamentos que começam no versículo 3, que está escrito, Gênesis capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. O outro mandamento, o segundo mandamento, é Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás
para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. O terceiro mandamento está em Êxodo 27, 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Não lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O quinto mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. O sexto mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. O sétimo mandamento, Êxodo 20, 14. Não adulterarás. O oitavo mandamento, em Êxodo 20, versículo 15. Não furtarás. O nono mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo e último mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, este que está no Sermão do Monte é aquele que transmitiu a Moisés estas 10 esses 10 pontos da lei, essas 10 importantes, começando por crer somente em Deus, não ter outros deuses além dele. Então, amados de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo está dizendo no versículo 19, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e aí eu vou para o Decálogo analisar que mandamento é maior ou menor do que o outro. Todos os mandamentos vieram de Deus. E todos esses mandamentos são para ser observados. E todos esses mandamentos observados devem ser cumpridos. E todas estas questões, Jesus está falando a o povo de Israel, tanto discípulos como seguidores. Então, aí tem mandamentos que servem para toda a humanidade. E observando estas coisas, nós vamos lá para Marcos, capítulo 12, 30 e 31. Quando Jesus é inquirido acerca dos mandamentos, ele traça aqui um resumo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento, semelhante a este, é, dois pontos: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Aí está em evidência o amor a Deus e o amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu jamais transgredirei contra Ele. Se eu amo a Deus, eu jamais procurarei modificar estes mandamentos indispensáveis para ter paz com Deus e ter paz com os homens. Mas deve haver em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é amor. E aí a gente vai para João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados de Jesus Cristo, o versículo 20 diz: e se digo que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amados de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ter de cor e salteado os 10 mandamentos e não tiver o amor de Deus em nós e de nós aos nossos semelhantes, nós já estaremos transgredindo o primeiro deles, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Então, o mandamento de Deus começa pelo amor que excede todo o entendimento. O amor de Deus em nós. Mas, amados do Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos lendo, e ontem falávamos sobre Mateus 5, 17 e 18, que dá para o Alex colocar aí: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, que é o iode, ou o menor traço, que é o tio, até que tudo se cumpra. Então, quando nós vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 4, vai dar a impressão que Paulo aos Romanos contradiz o sermão do monte, o que não é verdade. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amados de Jesus Cristo, e agora, pastor? O que o senhor tem a dizer acerca disso? Amados de Jesus Cristo, aqui nós vamos entrar em qual é a finalidade da lei. A finalidade da lei, ela é para apontar para a nossa necessidade da vida, que está somente em Cristo. Mas nós vamos ver lá no versículo
19, que aqui fala que a gente vai ser o menor do reino dos céus. E há textos da palavra de Deus que, quando trata de o menor do reino dos céus, em uma outra condição, em uma outra situação. Porque aqui está falando sobre violar, transgredir contra. Então, o transgredir vem a prática daquilo que Deus disse para não se fazer. E em se fazendo, ou em querendo fazer, anula ou tento anular a autoridade de Deus quando diz o que se pode fazer e ao mesmo tempo está dizendo o que não se deve fazer. O que é isso? Deus colocou ali em 10 pontos tudo aquilo que envolve o humano, o caráter humano, seja no campo físico e seja no campo espiritual. Então mostra aí que nós temos o nosso corpo físico e temos a nossa alma. E se transgredirmos contra Deus, pecamos. E se transgredirmos contra os homens, pecamos. E se ensinamos os outros a não atentarem para os mandamentos e não atentando para os mandamentos, praticá-los, ou ensinar os outros a transgredir contra Deus, aí nós vamos ver aqueles conhecedores da lei, aqueles conhecedores do Pentateuco, conhecedores da Torá, que viviam de fachada, que não guardavam por amar a Deus, que não guardavam por amar aos homens, guardavam e viviam uma vida de aparência. E não tinha o principal. Porque Cristo, quando diz lá em Marcos 12, 30, 31, o que é que falta nos fariseus? Sentimento. Qual é o sentimento? O sentimento de amor a Deus e o sentimento de amor ao próximo. E é por isso que Jesus está dizendo aqui no 20: e se a sua justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Por que entra os escribas aqui? Porque eles transcreviam, transliteravam. Eles usavam penas e havia, dentre as penas que ele tinha, uma só para escrever o nome de Deus. E passava o conhecimento pela escrita para as outras pessoas terem conhecimento, e os fariseus cobravam das pessoas esta conduta, este modo de vida, esta fé, esta obediência, mas ambos não praticavam. Então, o que é que o Senhor está dizendo aí? Que quem procede desta maneira
não tem salvação. Mas nós vamos ver o porquê em 10:4 está Paulo escrevendo acerca do fim da lei é Cristo. E Cristo foi o único que cumpriu a lei em vida. Cristo foi o único que cumpriu a lei em sua morte. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus cumpriu a lei em a sua ressurreição. Então, na vida, na morte e na ressurreição. E nós vimos ontem, quando falávamos pela manhã na lição e à noite na mensagem, que transgredir, que está lá em Gálatas 3:13, vai perder tudo. Mas quem está em Cristo e é uma nova criação, ama a Deus sobre todas as coisas. Quem está em Cristo e ama a Deus, não se prostra diante de ídolos e de imagens. Quem está em Cristo e é uma nova criatura, não transgride, tomando o nome do Senhor em vão, porque teme a Deus. E quem está em Cristo e é uma nova criatura, observa a lei, compreende a lei e entende que está debaixo da graça. E não é que o sábado é a menor das leis. De maneira nenhuma. Todas têm a mesma importância. Mas por que eu não guardo o sábado? Porque o meu Senhor ressuscitou no domingo. Porque os discípulos, após a morte de Jesus Cristo, se reuniam no primeiro dia da semana. Eu não vou levantar nenhuma questão com relação à observância e à guarda do sábado, mas eu vou temer ao Senhor, não vou nem fazer imagem, não vou ter outro Deus, não vou tomar o nome de Deus em vão. Eu, em Cristo, como nova criatura, eu sei da importância que é honrar pai e mãe, porque traz uma promessa para esta vida física, para essa vida terrena, com dupla porção, com porção dobrada, para ter uma vida longa e para ser próspero. Então, eu em Cristo, escondido em Cristo, eu não vou matar, nem literalmente e nem matar em pensamento. Por quê? Porque eu estou em Cristo, porque eu não sou escriba e eu não sou fariseu, e eu vou entrar nos céus pela graça salvadora de Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, se eu estou em Cristo, eu não cometo o erro que está em 5:19, que é violar um desses mandamentos, que também é adultério. O adultério não é só sexual. O adulterar aí é violar
Então, eu sei que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, eu não adultero. Eu não peco contra a minha mãe, contra a minha mulher. Eu não peco contra Deus em adulterar a sua palavra. Eu não vou furtar. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Porque aquele que roubava não rouba mais. Não rouba as esperanças. Não rouba gente de outras igrejas. Eu sei que eu não posso fazer isso porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Que eu não tenho outro Deus além de Deus, porque eu não levo o nome de Deus em vão. E aí, amados de Jesus Cristo, eu como nova criatura em Cristo, eu não levanto falso testemunho contra ninguém. A palavra de Deus diz: se seja a tua palavra, sim, sim, e não, não. Por que que eu não levanto falso testemunho como ninguém? Que eu amo o próximo. Porque importa que ele cresça e eu diminuo. Porque eu não sou invejoso. Porque eu não ambiciono aquilo que ele tem. Então, amados de Jesus Cristo, o último mandamento, o 10º do decálogo, dos 10 mandamentos, é não cobiçarás. E Alex, eu peço para que você coloque aí Êxodo 20, 17, porque ele é bem amplo. O que é a cobiça? É querer o que o próximo tem. A parte externa da moradia, a parte interna da moradia, do que é físico e imóvel. E nem do que tem dentro, nem a mulher e nem os filhos. Isso se estende a aqueles que trabalham para, aqueles que são serviçais dele. E aí, se ele tem uma propriedade rural e cria alguns animais, puxa vida, se eu tivesse um boi daquele, se eu tivesse uma cabra lá daquela, se eu tivesse um cachorro daquele, se eu tivesse um cavalo daquele, um ganso, uma pata, uma galinha, a mais de Jesus Cristo é dele. Ele trabalhou e ele conseguiu. Louvado seja Deus. Se ele conseguiu, você também pode conseguir. É da cobiça que vem furto, é da cobiça que vem o assassinato, da cobiça que vem o adultério. Então, nasce no coração. É por isso que a palavra de Deus diz: se, que soa como si, né? Mas é S-E, e ela é uma palavra com som de I. Se o teu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então, se de forma nenhuma eu entro no reino dos céus, e Deus não está julgando aqui, mas está mostrando que as pessoas gabavam-se por serem escribas e serem fariseus, mas não amava a Deus sobre todas as
Volta outra voltava para imagens e para esculturas. Tinham outros deuses. Embora conhecendo a lei, embora conhecendo os mandamentos, transgrediam. E de quem é o céu? O céu é de Deus. E quem está dizendo que não entra? É eu que sou pastor lá da igreja Batista e disse que, olha, você entra, você não entra. O céu não é meu. O céu é de Deus. E se Deus está dizendo que não entra, não entra. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, Alex. Tiago 10, 2, 10 e 11. O irmão de Jesus Cristo. Pois quem obedece à lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. O que está sendo feita contra a lei está sendo violada. Está sendo adulterada. Perdeu. Perdeu. Não tem chance nenhuma. Pois aquele que disse, não adulterarás, esse não adulterarás, ele é o sétimo mandamento. Também disse, não matarás, que é o sexto mandamento. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, você transgrediu contra os 10. Então, se você matou, você é aquele que não tem Deus como seu Deus, porque o seu Deus que te criou e que te formou diz para você não matar o seu semelhante. Então você já transgrediu contra Deus. Se você transgrediu contra Deus, aí você vai ser idólatra, aí você vai ser um blasfemo, você vai usar o nome de Deus em vão, você não vai honrar pai e mãe, você, já para quem matou, matar, roubar, adulterar, já enfia o pé na jaca. Então, amados de Jesus Cristo, é por isso que a palavra de Deus em Cristo, que está em Romanos 10, 4, dizendo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, é que se pecarmos, temos um advogado e não perdemos a nossa salvação. Pecamos contra Deus, mas o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo, e a gente avalia e diz, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Senhor, me perdoa o meu pecado. O Senhor me lava com o teu sangue. Eu vou procurar nunca mais transgredir contra o Senhor. Embora saiba que em pecado me concebeu o meu pai e a minha mãe. Mas eu vou continuar crendo e vou procurar fugindo do mal a ponto de fugir até da aparência do mal. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O 15, Alex. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos
dos nicolaítas. E o 20 para encerrar. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, que é a idolatria, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos outros. Aqui, o menor no reino dos céus será condenado. De maneira nenhuma você vai entrar. Você deve ensinar o homem a amar a Deus e a não transgredir contra a lei de Deus. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, para recapitular, Gálatas capítulo 5, de 14 a 24. E aí a gente encerra esta mensagem de hoje. Toda a lei se resume num só mandamento: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Você se ama? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei, porque o fim da lei é Cristo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. É por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criação, ama a Deus, observam as suas leis e vivem uma vida transformada pelo poder de Deus. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador e quer ter uma vida eterna e quer morar nos céus, venha a Jesus Cristo. Procure uma igreja onde se prega o Evangelho e vá lá e confesse publicamente que você crê em Deus e confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e seja batizado. Seja um estudante assíduo da palavra de Deus, faça o bem, observe os mandamentos, ame a Deus e ame ao próximo, e terás um lugar reservado para você que Jesus Cristo preparou nos céus. Não caminhe assim como você está, com a sua autojustiça, querendo entrar no céu
na marra. Em cada porta tem um anjo e lá não entra. E São Pedro não está lá na porta. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor e te pedir em o nome de Jesus Cristo a tua bênção sobre nós, para que não erremos. Que se errarmos, nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados e sermos lavados no precioso sangue de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a todos, no nome de Jesus. Amém. Amém.